O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, nós continuamos neste mês vocacional a clamar a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, pelas nossas famílias, pedindo: livrai minha família do mal. E hoje o mal toma um nome muito próprio: o apego aos bens materiais. O mal toma um nome muito próprio: a riqueza. Deus não é contra o bem-estar de uma pessoa. A proposta de Deus não é que todos vendam tudo e todos vivamos embaixo da ponte sem recursos. Seria uma visão um tanto ingênua e uma visão simplista da própria palavra de Deus e da doutrina social da igreja. É previsto que tenha-se propriedade privada. É de bom, é o bem que cada um busque possuir as suas coisas. Mas o questionamento que a palavra faz, a partir do que o Jesus nos mostrou, é que é um tanto injusto pensar alguns tendo demais e a grande maioria tendo de menos. É contra aquilo que nosso Senhor viveu, e com a doutrina social da igreja, essa tremenda desigualdade.
desigualdade social, onde não se tem acesso à saúde, um número grandioso não tem acesso à educação, um número assustador, cada vez mais empobrecido, não tendo acesso à plenitude da vida. Portanto, se de um lado não se trata de todos, e uma linguagem onde quem tem, porque possui, está destinado ao inferno, do outro lado é também uma verdade, um questionamento de onde provém a riqueza. Quais são as raízes desta riqueza? E qual é o papel que o dinheiro, o poder, a riqueza exerce em nossas vidas? É um tema que é uma continuidade de ontem. Se nós lembrarmos, teve um homem, segundo o mesmo evangelista de hoje, que depois é designado como jovem, que chega ao Senhor e diz: Senhor, o que devo fazer para pertencer ao reino dos céus? Jesus diz que Deus é bom, pede que viva os mandamentos, os da segunda tábua, e ele diz: mas e se eu vivo? E Jesus diz: te falta uma coisa, vá, venda tudo o que tens e entregue aos pobres, vem e segue-me. E o homem, que antes chegou com muita motivação, aquele que chegou com muita expectativa, com grandes buscas, com questionamentos lícitos, nobres, diz o Evangelho que vai embora triste, tristonho. Voltou a uma tristeza existencial. Aquele que buscou Jesus se retira da presença de Jesus com tristeza. Por quê? Porque ele tinha muitos bens, era muito rico. Já começa a perceber? A riqueza que pode trazer tristeza. O apego aos bens materiais que pode levar o homem a uma tristeza profunda, existencial, um vazio. E ele se retira por causa disso. Então todo apego aos bens materiais, apego, se sentir prisioneiro, não possuir o bem, os bens, mas os bens o possuem, e a pessoa que não consegue se abrir à solidariedade, não consegue doar, não consegue repartir, não consegue fazer esse processo de distribuição de bens, o que gera tristeza, melancolia, vazio. Compreender esse aspecto? E agora vem o Evangelho de hoje, diante de um jovem que chegou tão bem, como todos nós. Lembrando que eu falei que era uma jovem, não era cronológico, uma jovem alma na busca da maturidade espiritual, na busca de um mergulhar em Deus. O resultado desse encontro foi tristeza, porque não deu um passo. Existe um princípio clássico na igreja, que diz, em outras palavras e mais simples, a conversão passa pelo bolso. Não sou eu que estou dizendo. É um princípio básico. Se você olhar para todos aqueles que se converteram a Jesus, historicamente, dos apóstolos
aos primeiros mártires, aos santos, a conversão passa pelo bolso, a conversão dos bens materiais. Mas não deixe de levar em consideração o que eu falei no início. A forma como se lida com os bens materiais. A forma como se lida com, às vezes, e aqui temos que ser pontuais. Alguém poderia pensar, então padre, eu tenho uma pequena empresa. Eu não devo almejar crescer? Deve almejar. Não devo trabalhar para crescer na vida, para prosperar? Deve. Mas a questão é, a custo de quê a prosperidade? Os funcionários ganham dignamente? É um ponto. Os recursos que você, fruto do trabalho laborioso, gente, trabalhar não é fácil não, e se você trabalha certo, é um cansaço, se não é um suor que corre, é um cansaço mental muito grande, é ou não é? Dar conta das coisas, isso não é ruim, mas o que você faz com aquilo que tem? O grande problema é quando tudo que você adquire se volta para o seu umbigo, para o meu bem-estar, para minha família ter, para os meus privilegiados gozarem a vida, e não se abre para uma necessidade do outro. Isso pode ter vários nomes. Uma pessoa ridícula, que a gente conhece o termo, ridículo, uma pessoa soberba, uma pessoa egoísta, uma pessoa materialista, uma pessoa consumista. Não se vai muito mais a shopping, mas cresceu outros tipos de shopping. Pela internet. A maioria agora se tornou grande consumista de coisas de internet. Só mudou o lugar. Então, se você entendeu, este é o pano de fundo. O evangelho de hoje, nessa sequência, nos coloca. Jesus disse aos discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Você entendeu a palavra rico? E o conceito que Jesus está dizendo deste rico? Egoísta, consumista, ridículo, voltado para si mesmo, cujo Deus está na barriga, comilão, beberrão, quer dizer, voltado para si. Por isso que nosso Senhor vai dizer, difícil um rico entrar no reino dos céus. Não diz que é impossível, mas porque uma pessoa que já está satisfeita de tudo, ela preenche aparentemente todas as suas necessidades no que tem. O outro é uma ameaça, mais um pedinte, mais um necessitado, mais um que incomoda. Eu não preciso de nada, tenho tudo. Não preciso nem de Deus. Estão acompanhando o raciocínio? O perigo de uma distorção de um lado e do outro. Por isso eu estou nesse justo equilíbrio, tentando ser fiel àquilo que a própria doutrina social da igreja ensina. Rico não entrará no reino dos céus, dificilmente. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se olharmos para a vida de muitos santos, no tempo da pandemia, São Carlos Borromeu, um homem rico,
um cardeal muito rico. E o que ele fez? Ele usou da sua fortuna para ajudar os que estavam na pandemia. Se você olhar para outros santos, também fizeram o mesmo. Recentemente eu pregava sobre São Roque. Ontem, um homem rico. Talvez nós não consigamos dar esse passo de entregar tudo. E não sei se nosso Senhor pede isso. Porque também existe família. Existem casos específicos que a pessoa faz um voto de pobreza, de castidade e obediência. Mas isso é reservado a quem tem uma vocação específica, religiosos e religiosas. Mas a disposição de ajudar, de doar, de favorecer, de proporcionar ao outro dignidade, isso é missão nossa. Nossa. E às vezes é com um funcionário que trabalha dentro de casa. Não vamos longe. Uma secretária do lar. Às vezes é um funcionário da sua firma. Às vezes é uma pessoa que te presta um serviço. Eu digo isso, algo que e só partilho com vocês. Fizemos na associação, fizemos recentemente, não sei se está plenamente, na associação várias vezes, está em processo de implantação. No santuário fizemos cargos e salários. Você sabe, muitos sabem o que é isso. Função e remuneração. Porque nós temos essa preocupação de não pregar a justiça, mas viver a justiça internamente. Partilho com vocês algo que eu vivo isso com os diretores. Perfeitos? Não somos. Mas nós, cristãos católicos, temos referência. Você como empresário tem referência. Você empregador tem uma referência. Você como empregado tem uma referência. Mas quando a pessoa, ela deixa os bens materiais possuí-la, ela se torna irracível. E por esse estado irracível, acumular, ter, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, se é assim, quem pode se salvar? Padre, olhando para o mundo hoje, estamos acompanhando, eu até postei, é impressionante, porque as pessoas não estão olhando com muita seriedade certas circunstâncias que estão acontecendo no mundo. Eu postei hoje de manhã no Afeganistão. Sim, a gente cansa de notícia ruim, mas o Papa pediu, rezemos pelo Afeganistão. Mas é impressionante que esses dias morreu um grande, partilhando com vocês, como a gente é duvidoso no nosso querer. Morreu Tarcísio Meira. Eu também tenho referência a ele. Cresci, quem não cresceu vendo Tarcísio Meira, um ícone. Postei, nossa, milhares, e me passou de 100. Postei do Afeganistão pedindo oração. Não rende. Não rende. A pessoa não vem no curte. Você entendeu? 2 pesos, 2 medidas.
Não falo isso porque eu estou preocupado com as minhas redes sociais, mas isso para mim me mostra qual é o interesse das pessoas. E o Papa pedindo, reze pelo Afeganistão, é sério o problema. Imagens que nos chocam. Situação difícil. Mas um artista chama atenção. Mas uma pessoa que está passando fome não chama. Uma pessoa que às vezes no bairro está necessitado, não nos comove. Você entendeu? Eu estou exemplificando aquilo que o Senhor está dizendo hoje. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, mas isso significa, padre, que não tem acerto? Tem. E aqui entra essa palavra de Deus. Essa última. Para os homens, isso é impossível. Sem dúvida, a gente olhando para situações hoje, a gente pergunta, meu Deus, mas quando? A gente vai dizer, para os homens isso é impossível. Entra governante, sai governante. E não estou falando A nem B, por favor. E a gente fala, não muda. Será que está estragado mesmo? Será que desandou de vez? Aí entra a nossa fé. Para Deus, tudo é possível. E essa frase, para Deus tudo é possível, eu propus no programa, que fosse a frase do dia. Para Deus tudo é possível. E você sabe por que podemos dizer isso? Por causa de Jesus. Para Deus tudo é possível. Traído, venceu. Flagelado, ressuscitou. Morto, venceu a morte. Ele foi, e a prova mais fidedigna de que para Deus tudo é possível. Pense, todos, salvo Maria, nossa Mãe Santíssima, todos desacreditaram nele. Todos. Até os apóstolos fugiram na cruz. Até os apóstolos que tinham convivido com ele. Mas Deus permitiu esse abandono humano para revelar o auxílio divino. Ele é a prova de que tudo é possível. Então, meus irmãos, toda a minha parte, a primeira parte da homilia, é para tomar consciência, não desanimar. Nunca faço uma homilia para desanimar. Apenas evidencio elementos para alertar, conscientizar, mas para reforçar. Deus tudo pode. O mundo não está perdido. As relações humanas não estão perdidas. A política não está perdida. Alguém se fosse capaz de levantar a mão, está perdido sim. Não está. Alguns que estão lá, aí é problema deles. Mas em si, Deus não abandona o mundo. Ora, junte ao livro dos Juízes de hoje. Se você não se deu conta, nós terminamos Gênesis, passamos por Êxodo, estamos em Juízes. E Juízes eram homens que foram escolhidos por Deus, que tinha a missão, juízes, missão espiritual e uma missão libertadora. Libertadora como, entre aspas, os políticos, mas no sentido positivo da palavra, tá? Os chefes, os coordenadores. E hoje
o anjo do Senhor chegou para esse juiz Gedeão, que pouco se fala, mas tem uma frase muito forte. Ele que exercia indiretamente uma função religiosa, diretamente uma função de libertador e protetor. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Tudo é possível para Deus. Para Deus tudo é possível. E o Senhor está contigo, valente guerreiro. O Senhor está contigo, valente mulher guerreira. O Senhor está contigo, padre. O Senhor está contigo, filho. O Senhor está contigo. É impressionante que a palavra de Deus vem, parece tão atual, não parece? E hoje, na experiência de Deus, quem perdeu às 5 horas eu subo para o YouTube, e à noite tem reprise, foi um salmo que dizia assim: Senhor, eu te louvo e eu te agradeço pelo teu amor, e é pelo teu amor que eu me prostro, é pelo teu amor que eu elevo a minha voz e te peço, não me falte forças, Senhor. Fortaleça-me, Senhor. Dai-me forças, Senhor. Então hoje, nesta terça-feira das Santas Chagas, se alguém perguntar, você foi na missa no Guadalupe? Fui. Acompanhou pela televisão? Acompanhei. Pelo YouTube? Acompanhei. Pelo rádio? Acompanhei. Qual a mensagem de hoje? Para Deus tudo é possível. E mais, o Senhor está contigo, valente guerreiro. E para finalizar a terceira frase, dai-me força, Senhor, para não desistir. É por isso que a gente se reúne aqui, meus irmãos. É por isso que hoje entrou um filho de Deus, louvando e agradecendo a Deus, por ter recebido a estampa de Jesus das Santas Chagas. Não lembro o nome dele, me perdoe, filho. Não que não era importante, é que é muita coisa na cabeça. E ele dizendo: padre, eu fiquei tão feliz, já recebi a estampa de Jesus das Santas Chagas. E ele dizia: padre, não sei se eu vou aguentar não, eu já botei moldura e vou botar na minha casa. Eu falei: pode pôr. Lá no final, vem agora o mês das Santas Chagas, mês da Bíblia, vai ter um tríduo e a entronização. Mas você pode deixar, melhor do que queimar, melhor do que dobrar, melhor do que quebrar. E ele dizia: sou mensageiro da capelinha das Santas Chagas. Que bênção. Ronaldo Daniel de Minas Gerais. O sacristão daqui também está prestando atenção, né, sacristão? Muito bem, rapaz. Foi o Ronaldo Daniel. Por que a gente está falando tanto em Jesus das Santas Chagas? Porque eu acredito, quando a gente olha para as Santas Chagas, eu fico maravilhado, porque nas Santas Chagas está explícito duas realidades: o que o mundo fez e o que o Deus fez. Você olha para as Santas Chagas e vê o ser humano avarento, preso no seu egoísmo, que causou as dolorosas chagas do Cristo. Mas essa mesma realidade, eu e você, quando olhamos para Jesus das Santas Chagas, vemos o que Deus fez. O Deus do impossível fez. O que o homem aniquilou, Deus ressuscitou. Filhos queridos, a Janete Puton e Oswaldo Roberto
deixaram testemunho. Sua bênção, Padre. Somos o casal Janete Puton Osvaldo Roberto. Por muitos anos, minha família sofreu com o vício do alcoolismo de meus irmãos. Nesta pandemia, nós intensificamos as orações, acompanhamos todas as missas ao meio-dia e as quintas eucarísticas, pedindo a Jesus das Santas Chagas que livrasse eles do alcoolismo. Padre, a graça aconteceu, Jesus nos atendeu, eles largaram o vício, e por isso, escreva esse testemunho e peço que leia, porque graça alcançada é graça testemunhada. Obrigado, Jesus das Santas Chagas. Obrigado, Mãe Maria. Janete Puton Osvaldo Roberto. Uma salva de palmas a Jesus das Santas Chagas. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Nas tuas santas chagas vem a vitória.